O que Eliseu estava querendo de Elias quando pediu porção dobrada do seu espírito? Qual foi a herança espiritual que Elias deixou para Eliseu? O que representou a capa de Elias para o ministério de Eliseu? São essas perguntas que nós vamos ter respostas hoje nesse vídeo. Um vídeo da lição de número 6, o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Obrigado a vocês que estão chegando por aqui. Peço que se inscrevam no canal, clique aí no joinha, deixe o seu like no vídeo e vamos então para a lição. Lição de número 6, o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Nossa leitura bíblica em classe fica em 2 Reis, capítulo 2, do 1 ao 15. Não faremos a leitura para que não fique extenso demais o vídeo. Os objetivos para essa lição são expor o final do ministério de Elias, destacar o pedido destemido de Eliseu e registrar a concretização do início do ministério de Eliseu. Nosso texto áureo está em 2 Reis, capítulo 2, verso 9. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faço, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Nossa verdade prática, a história de Elias e Eliseu, nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que, por isso, vale a pena serem seguidas e imitadas. Muito bem. Antes mesmo da nossa introdução, meus queridos irmãos e irmãs que têm me acompanhado, eu gostaria de fazer aqui uma leitura. Eu anotei rapidamente, um papelzinho mesmo, acabei não colocando nos meus slides para aula, mas assim, umas comparações do ministério de Elias e comparações do ministério de Eliseu. Vamos até falar um pouco a respeito disso na próxima lição, que vai ser falando realmente do ministério de Eliseu, mas ainda gostaria de fazer menção aqui a isso, porque vamos falar dessa transição, não é? Dessa representatividade de Deus para o povo que existia na vida dos profetas, Elias e agora passando aí para Eliseu. Muito bem, então Elias, olhem só, comparações então, Elias vivia isolado, Eliseu vivia entre o povo. Elias não tinha posse, Eliseu tinha 12 juntas de boi e supõe-se que também tinha terras. Elias advertiu os reis. Eliseu foi amigo e conselheiro de reis. Elias, alguns milagres foi de morte e prejuízo. Eliseu, na maioria das vezes, praticou milagres de misericórdia e promoção à vida. Elias é comparado ao ministério de João Batista. Eliseu, pelos milagres de cura que nos faz lembrar da obra de Cristo. Olha que interessante. O ministério de Elias durou aproximadamente 20 anos, segundo alguns estudiosos, e o de Eliseu durou aproximadamente 50 anos. Muito bem, então essas comparações aqui para a gente já ir aí meditando, e tentando se situar, situar na aula, dentro do tema, a proposta da revista, que é essa transição de ministério profético que existia através da vida desses homens de Deus. Então, na introdução, nós vemos aqui, o ministério de Elias estava terminando quando Deus o ordenou que ungisse o seu sucessor. Sabemos bem que depois do desafio no Monte Carmelo, Jezabel ameaça Elias, e Elias agora, orientado por Deus, vai para um outro lugar, e chegando nesse determinado local, ele pede a morte. E Deus, naquele momento, fala com ele, naquela voz mansa que nós já vimos e lemos na Bíblia, que ele fosse ungir um rei e também que fizesse agora, encontrasse ali o seu sucessor. Olha que interessante. Então, eu acredito até que isso serviu muito de consolo para Elias naquele momento, porque, afinal de contas, ele estava trabalhando, tinha dedicado a sua vida para o ministério profético, para Deus a sua vida, ele tinha dedicado a sua vida.
E agora ele recebe a notícia do próprio Deus que ele vai ter um sucessor. Eu acredito que essa informação, quando chegou para ele, foi muito positiva, né? Foi muito positiva. Por quê? Agora, tudo isso que eu tenho vivido com Deus, haverá uma continuidade. Olha que interessante. E isso é um dos pontos, né, da nossa lição, que é justamente falar a respeito da continuidade das obras que nós desempenhamos para Deus depois que nós deixarmos esse mundo, tá certo? Bom, então eu anotei aqui para ir já a gente também, né, somando isso ao estudo nessa pré-aula, onde que está escrito? Onde está escrito? Onde está o texto que nos mostra o encontro de Elias com Eliseu, onde Elias joga ali a sua capa sobre Eliseu? Está em 1 Reis 19:19. Olha que fácil para gravar, né? Então partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu. Olha, depois daquele momento onde Deus fala para ele que é necessário fazer algumas coisas ainda, a primeira coisa que acontece é justamente isso. Ele encontra Eliseu, achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. E ele estava com a 12ª, né? Então, a Bíblia, ela tem hora que nos dá alguns detalhes assim muito importantes, né? E com certeza, se nós levantarmos aqui e estudar essa parte, o porquê que existia essas juntas, enfim, vamos acabar aqui com uma aula, né? E aí Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Bom, o texto também na introdução nos faz a pensar o seguinte, que antes de ser levado aos céus, o Senhor, né, pelo Senhor, Elias perguntou a Eliseu sobre o que ele gostaria de receber, né, da sua parte. O que você quer, Eliseu, da minha parte? Né? Parece que Deus, né, entendo que Deus vai realmente dar a você, porque Elias sabia que Eliseu era o seu sucessor. E eu acredito que em um determinado ponto da caminhada deles dois juntos, ele também entendeu isso. Eu vou ficar no lugar de Elias. Mas aí Elias, depois que atravessa o Jordão, pergunta: o que você quer da minha parte? Né? O que nós queremos da parte daqueles que são os nossos pais, se posso dizer pais, né, no plural, mas do pai espiritual, o que ele poderia nos dar? Né? Qual é a referência que ele nos faz e o que ele nos desperta a querer ter dele próprio? É interessante isso, né? E eu coloquei assim: se essa pergunta fosse feita a você, o que você pediria? Assim como Salomão teve essa oportunidade, Eliseu também teve, né, de pedir, mas agora, é claro, para o profeta e não para Deus, como foi com Salomão. Mas enfim, fala de sentimentos, né? Fala de coisas que nós expectamos, coisas que nós queremos, que nós desejamos. Fala do sentimento, do coração, fala daquilo que somos, aflora o nosso caráter, não é verdade? Então, ele pede, né, a porção dobrada. Muito bem, e aí Eliseu pediu a porção dobrada. E o que é isso? Né? Eu coloquei assim para a gente conversar. O que é isso? Ele seria 2 vezes mais poderoso que que Elias? É uma confusão para falar Eliseu aqui, né? Mas a gente chega lá. Ou 2 vezes mais usado do que Elias, né? Qual que é a sua resposta quanto a isso? Bom, muito bem, então nossa lição está dividida em 3 capítulos, como sempre, né, costumeiramente fazemos. A despedida de Elias é o primeiro capítulo, e aí nós vamos falar, o ministério de Elias termina, né? Então a revista nos traz assim: Elias realizou grandes feitos em seu ministério profético. Ministério profético de Elias. Foi vitorioso diante dos falsos, né, profetas, né, diante dos falsos profetas não, diante dos profetas no desafio do Carmelo, porque eles eram profetas de Baal e Acera, né? Foi usado e perspicaz para repreender, aconselhar e direcionar os reis, tá certo? Ainda que, como eu li aqui no papel que eu fiz, no rascunho, que Elias ele não foi amigo de reis, né? Mas mesmo não sendo amigo, a palavra dele era direcionada para que os reis pudessem se arrepender e voltar ao caminho do arrependimento e voltar à comunhão com Deus. Mas enfim,
Até coloquei, a revista coloca, né, 1 Reis 17:1, que é logo lá no começo da história nossa, da revista, que vem falando de Elias, e vai falar do momento em que ele fala que haverá seca. Enfim, foi alimentado de forma milagrosa em tempos de adversidades, tá certo? Primeiro por corvos, depois pela viúva. Bom, contudo, ainda o texto, contudo, para todos os homens de Deus existe o momento para o fim. E é chegado agora o fim do ministério e da vida de Elias aqui nessa terra. Então, eu anotei. Talvez existe um pesar nos pensamentos de Elias quando o que seria de todo o seu esforço e trabalho, né? Como eu já comentei, eu trabalhei, fiz, representei Deus, falei, fiz tudo direitinho como Deus me mandou. E agora? O que vai ser desse trabalho todo, né? Vai acabar? Porque os reis morreram, a história de Israel continua, a vida continua, né? O que vai ser de tudo aquilo que eu fiz? Essa deve de ser a preocupação de todos os líderes espirituais, não é verdade? Dos pastores, dos professores da escola dominical. Então nós precisamos entender que para a vida dos nossos alunos, nós precisamos, antes, quando nós vamos preparar a nossa aula, quando nós vamos pesquisar aquilo que nós vamos colocar, sempre direcionado por Deus, porque o fruto do nosso trabalho vai espelhar na vida deles para o resto da vida. Você já pensou nisso, professor? É bem interessante, né? E se a gente for analisar e colocar mesmo numa balança assim, puxa vida, quão é importante o Ministério de Ensino de professores da escola dominical. Eu tenho aqui me esforçado, sou cheio de limitações, mas Deus tem sido misericordioso e tem nos abençoado, né? Mas enfim, vamos lá então. Então, depois de ter feito tantas coisas, né, fica a pergunta, para quê, né? Então, Elias ainda, falando do ministério que termina, ele teve um ministério em momentos que as lideranças eram fragmentadas, né, anotei, reis que não buscavam a Deus. Olha só que momento que ele teve um ministério de fogo. Um ministério de fogo, vale sempre lembrar, que era um homem cheio de Deus, cheio do fogo de Deus, é aquilo que nós precisamos buscar para as nossas vidas. Em uma crise espiritual, em todos os momentos, uma crise espiritual, como ele veio para afrontar, né? Ele não veio para bajular, ele não veio para agradar, não, ele veio para confrontar o pecado mesmo. E qual o resultado que se imagina disso? Né? Qual o resultado que se imagina? Então, a dificuldade para produzir novos líderes. Porque uma coisa é você viver em um momento difícil, uma coisa é você lutar contra as dificuldades, você vencer, Deus ser glorificado através de tudo aquilo que você fez, mas no momento do fim, nós vamos pôr o que na balança? Quem será o líder? Quem será aquele que vai dar continuidade ao nosso trabalho? Não é verdade? Na sala de aula, conversei também com o presbítero, que é o primeiro professor da sala, na nossa igreja, aqui na Assembleia de Deus, em Ribeirão Preto, e nós estamos pensando em trazer os alunos, os jovens, para estar também dando aula, para que eles se desenvolvam. Não é verdade? Então isso é muito importante. E nós vivemos em um tempo semelhante ao de Elias? Sim ou não? O que você acha? Comenta aí, deixa aí seu comentário, né? É interessante ouvir opiniões. Algumas pessoas têm comentado, é muito bom isso. Então, a grande dificuldade para produzir novos líderes. Essa é a grande dificuldade. Esse foi o ponto alto do agora deixar tudo isso, Deus me tirar daqui, e aí? Mas aí já tinha Eliseu, né? Para Elias já tinha Eliseu. Continua então. Então, e contudo, chega ao fim, é chegado o tempo de parar, né? Para aquilo que desenvolvemos em nossa vida, estamos gerando aqueles que seguirão em frente com os nossos projetos? Foi a pergunta que eu coloquei aqui, né? Ao menos, com o mesmo caráter, talvez o projeto da pessoa não é o projeto que você tem. Talvez o projeto que eu estou aqui desenvolvendo, fazendo os vídeos, e como muitos, né, no YouTube aqui,
talvez não seja o mesmo projeto. Os meninos lá na aula, talvez meu filho não faça isso, mas ao menos, eu anotei assim, ao menos, com o mesmo caráter, santidade, seriedade e convicção. Certo? Que Deus é o Senhor da nossa vida e que dele dependemos de tudo. Então, acredito que isso é importante nós pararmos para pensar na questão do ministério de Elias, quando o ministério termina, o que estava passando pela mente dele e o que nós podemos, de uma maneira aí, acredito que da minha parte até rasa, mas buscar e aprender dessa parte, desse momento na vida dele. Então, eu destaquei aqui com relação à palavra convicção, que é uma palavra forte para isso, todas elas que eu falei, né? O caráter, santidade, seriedade e a convicção são palavras, todas elas são fortes, mas para convicção aqui eu separei Romanos, capítulo 1 e o versículo 16, que diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Bom, então, não me envergonho do evangelho de Cristo. Muito bem. Muito bem, vamos para o próximo ponto, então, ainda no capítulo A Despedida de Elias, no ponto 2, um profeta com grandeza de alma. Elias era um homem de grandeza de alma, né? Então, não proferiu nenhuma profecia a longo prazo, não escreveu nenhum livro, e aí isso é do texto da revista, e eu coloquei. Não temos a referência de sua árvore genealógica, e não entendemos nem como que ele, fugindo da morte, pede a morte. Não é verdade? É lógico que é o sentimento sentidos ali, sentimentos de desânimo, talvez aí uma, né, quase depressão, mas enfim. Como que um homem que faz tanta coisa, faz vir fogo do céu, e acontece e de repente agora pede a morte, né? Então eu só anotei aqui, mas é um profeta com grandeza de alma, né? Elias não se comprometeu com alianças políticas ou com as benesses da mesa do rei. É um homem de grandeza de alma. Vivia uma vida simples como todo servo de Deus deve viver. Não vivia em palácios reais e nem recebia salários de reis, mas foi cuidado pelo próprio Deus. Olha, foi severo e zeloso para com a lei de Deus e exigiu o seu cumprimento por parte do povo e dos reis. Ele cuidou do seu ministério até o fim, não se deixou levar pela fama e nem pelo orgulho, não se desviou da sua fé e perseverou confiante naquele em quem cria, nunca negociou os valores do seu ministério, terminou seu ministério sendo honrado pelas pessoas que temiam a Deus. Olha quanta coisa nós podemos falar desse profeta que tem uma alma muito grande, um profeta com grandeza de alma, tá certo? Elias é um exemplo de líder capaz de suportar grandes pressões, contrariedade e perseguições sem perder de vista os seus ideais. Olha, é bem interessante. Se nós pegarmos essa última frase que eu falei e pararmos aqui para fazer uma aula, alguma coisa, com certeza dá 2 e 3 aulas, viu? Mas aí você faz assim, ó, aproveitando, eu coloquei assim, aproveitando, dê uma lida em Romanos, capítulo 5, verso do 3 ao 5, que vai falar um pouquinho mais com você aqui nesse ponto, tá certo? Então, o capítulo A Despedida de Elias, 3, né? O ponto 3, Gilgal, um lugar de boas recordações, né? Então esse lugar, Gilgal, foi um cenário de grandes e marcantes acontecimentos no memorial, né, da travessia do Jordão realizada por Josué, né? Os israelitas também ali foram circuncidados, né? Muitas coisas aconteceram nesse local, Gilgal, né? Gilgal. E celebraram a primeira Páscoa na Terra Prometida, foi nesse local. Josué capítulo 5, verso 10, tá? E depois, quando a gente fala dos circuncidados, que foi o primeiro ponto que eu falei aqui, está em Josué 5, do 1 ao 9, depois, o capítulo 5, né, de Josué. Aí foi em Gilgal que Elias tomou ciência do término do seu ministério,
profético, né? E foi também onde o maná que alimentou o povo dezenas de anos cessou. Foi em Gilgal, quando eles chegaram em Gilgal para agora tomar posse, começar a posse da terra, o maná cessou de cair do céu. Muito bem. Olha lá, Josué capítulo 5 também, está lá 9 e 10. Onde se começou a dividir o território de Israel. Por que Gilgal? Por que tem que ter um lugar? Porque nós temos um lugar, nós temos identidade. O nosso Deus não chamou um povo para simplesmente ficar andando, vagando por aí, não. Desde o começo da história com Abraão, ele falou, ó, sai aí da tua casa, da tua parentela, eu vou te levar a um lugar. E nesse lugar são lugares que identificam o povo de Deus. Eu e você, nós temos lugares que nos identificam. Onde que é esses lugares, Tiago? A nossa igreja, a nossa casa espiritual, onde nós ali juntamos com os irmãos congregados para adorar a Deus, para ouvir a voz de Deus, para louvarmos ao Senhor, desenvolver atividades que honrem a Deus através da nossa vida. Identidade. Você tem identidade? Você precisa buscar isso, se você talvez não tenha. Tá certo? Então, assim, muitas coisas aconteceram, uma série de coisas aqui, né? E eu coloquei esse lugar marcado com tantos acontecimentos para o povo em toda a sua história. Agora começa a marcar a jornada de Eliseu em seu momento de teste, não é verdade? De sua aprovação, que se iria ficar com o seu Senhor ou deixá-lo. Tá certo? Então foi o momento da caminhada, né? Quando Elias fala, eu vou até tal lugar, aqui eu anotei na Bíblia, mas ele fala, não, vive o Senhor e a tua alma, não me afastarei de ti, não ficarei longe de ti. E talvez você, é importante nós lermos o texto básico, que é 2 Reis, capítulo 2, que vai falar e vai nos mostrar que Eliseu já tinha essa consciência de estar com Elias a todo tempo, antes de Elias falar para ele, olha, você tem que ficar de olho em mim, se você me vê sendo tomado de ti, aí o que você pede será concedido. Antes disso, Eliseu já tinha esse princípio no seu ministério. A sua vida de servidão a Elias, já existia esse cuidado que ninguém precisou falar para ele, muito menos Elias. Ele queria ficar e estava com o seu Senhor, né? Minúsculo, né? O seu Senhor minúsculo, porque o maiúsculo é o Senhor Deus, né? Então é importante dizer, né, que depois de ter chegado no fim da linha, é que Elias disse a Eliseu, né? Eu anoto e depois eu quero ler, mas enfim. Então vamos ler, né? 2 Reis, capítulo 2, do 9 a 11. Olha, uma leitura rápida. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me. Então, quando eles tinham passado já o Jordão, eles estavam aquém do Jordão, tá certo? Além do Jordão e aquém do Jordão. Eles estavam aquém do Jordão agora. Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse, coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Muito bem. E aí foi a despedida, não é verdade? Bom, síntese então do tópico 1. Todo início tem um fim. Todo início tem um fim. Terminar a carreira possuindo mais conquistas do que derrotas é um alvo a ser alcançado. Muito bem, muito bom aí essa síntese do tópico 1. Bom, capítulo 2 então, o pedido ousado de Eliseu. A fidelidade de Eliseu. Eu coloquei assim, né? Precisamos encontrar mais homens tementes a Deus, como Josué foi para Moisés. Nós estamos falando agora da fidelidade de Eliseu, quanto ao pedido ousado de Eliseu. Então vamos falar coisas aqui da vida de Eliseu, o que Eliseu era. Homens tementes a Deus, como Josué foi para Moisés, como Eliseu foi para Elias. Eu coloquei também aqui mais mulheres de caráter e tementes ao Senhor, como Ruth, o que ela foi para Noemi.
não é verdade? Precisamos encontrar mais amigos como Timóteo. Timóteo foi para Paulo um companheiro que estava para aprender e que foi fiel em tudo. Homens e mulheres que em seu ser são fiéis em qualquer circunstância, não importa o que aconteça, e que estarão ali para dar continuidade na obra de Deus. Esse é o grande desafio de homens que estão à frente do trabalho. Esse é um grande desafio. Eu digo isso porque vemos claramente isso. Infelizmente, muitas pessoas se debandam porque não concordam com uma coisa e outra e acabam, se debandando. Mas enfim, é um desafio para o líder constituir outros líderes. Isso é algo muito difícil. Bom, então, eu coloquei aqui esse pensamento para o primeiro ponto do capítulo 2 e coloquei assim que essas pessoas precisam estar diante do Salmo 86, verso 11, e aí você leia aí esse Salmo 86, verso 11, e Deus vai falar mais ao seu coração, tá certo? E eu coloquei assim, a fidelidade de um companheiro no ministério, ou até um amigo do dia a dia, tá certo? Então, ainda encontramos em nossos dias, temos pessoas que podemos contar certas coisas, cuidado aí, viu, meus irmãos? Temos pessoas que nos entendem ao nosso lado. Não adianta você ter uma pessoa que quer ser um professor da escola dominical, mas ela, quando você fala alguma coisa, ela não te entende. Isso é um problema. Acaba gerando um problema para você. Essas pessoas precisam ser trazidas de uma forma muito peculiar, tem que ser escolhidas a dedo mesmo, tá? Então, onde, aí foi onde eu coloquei aqui, onde encontramos elas na Bíblia, e falei de alguns aqui. Muito bem, então, o pedido ousado de Eliseu, a porção dobrada. O que é essa porção dobrada, Eliseu pediu para ser sucessor legítimo de Elias, isto é, solicitou por uma porção dobrada do espírito de Elias. Em Deuteronômio, capítulo 21, do 15 ao 17, ajuda a explicar o pedido de Eliseu de acordo com o costume da época. O filho primogênito recebia uma porção dobrada da herança do pai, tá certo? E ele pedia para ser o sucessor de Elias, ou o seu herdeiro, aquele que poderia continuar o trabalho daquele homem de Deus como líder dos profetas. Mas a decisão de conceder aquele pedido pertencia ao Senhor. Elias somente lhe disse como poderia saber se seu desejo seria concedido, Então eu até encontrei aqui uma anotação, um estudo interessante na Bíblia aqui, que eu quero ler com você, que diz assim, Deus atendeu ao pedido de Eliseu porque os seus motivos eram puros. Existe um detalhe muito importante nisso. Qual é o motivo que as pessoas pedem coisas como alguns exercem em nosso meio hoje? Por quê? Qual é o motivo? Eu quero ser igual aquele pastor. Eu quero ser igual aquele professor. Eu quero ser igual aquele pregador. Eu quero cantar, louvar igual aquela irmã. Mas é por quê? Por qual motivo? Tá? Então eu achei interessante esse comentário porque fala que os seus motivos eram puros. É realmente para glorificar o nome de Deus e não para se exaltar sobre aquilo. Porque Eliseu, do período que ele passou com Elias, acredito que não muito tempo, mas ele compreendeu perfeitamente o peso desse cargo. O peso de levar agora a nomenclatura de profeta e ser aquele que sucedeu Elias, com um ministério excelente, esplêndido o ministério. Então o seu principal objetivo não era ser melhor ou mais poderoso que Elias, mas realizar mais para o Senhor. Lembra que lá no comecinho eu coloquei essa pergunta? Ele quer fazer mais, o que ele quer? Não, ele quer fazer mais para o Senhor. Seu sentimento, o seu motivo é puro.
Então é isso que a gente tem que observar. Se nossos motivos forem honestos, não precisamos ter medo de pedir grandes coisas para Deus. Olha que interessante. Quando pedimos ao Senhor grande poder ou capacidade, é necessário que examinemos nossos desejos e livremos-nos de qualquer egoísmo que encontrarmos. Se desejarmos obter a ajuda do Espírito Santo, devemos estar prontos para pedir isso. Olha, na nossa vida hoje tem o Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo não vem sobre nós, o Espírito Santo habita sobre nós, habita em nós, tá certo? Então é diferente, mas e aí nós precisamos observar isso, observe isso, que os seus motivos sejam os melhores motivos, que sejam motivos que sejam puros, que sejam diante de Deus, caia bem, soe bem aos ouvidos de Deus o seu pedido, o porquê de fazer. Tá certo? Então vamos lá. Ainda no capítulo 2, né, o pedido ousado de Eliseu. Nós vamos falar aqui, Elias, a inspiração de Eliseu. E aí é interessante, né? Então o texto vai falar que para receber o que pediu, né, não poderia tirar os olhos de Elias, né? E as melhores oportunidades para aprender e crescer ministerialmente acontece quando podemos nos espelhar em alguém. Olha, a revista diz, acontecem quando podemos nos espelhar em alguém que realmente serve a Deus com amor e fidelidade. Olha, muito interessante. E eu coloco aqui assim para a gente meditar. Imitar ou se inspirar? Né? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença e qual que é a importância disso? Qual é a situação em eu imitar alguém e me inspirar em alguém? Existe diferença para isso? Eu vou ler aqui então o que eu pesquisei. Então, imitar, tá certo? Imitar é reproduzir ou tentar reproduzir fielmente o que foi ou é feito por outro. Então, você só repete o ato que alguém fez. Não é verdade? Então, por outro, as características de alguém ou algo. Então, imitar é reproduzir aquilo que a outra pessoa faz. Talvez você observe um pastor e goste muito dele, do jeito que ele fala, do jeito que ele prega, e o seu jeito fica igualzinho. Né? A gente vê isso. E isso é um problema? Não, não é um problema. Não é um problema, mas é porque quando a gente vai agora para o lado do inspirar-se, ter como um exemplo, mas você desenvolve o seu jeito, você desenvolve o seu vernáculo, você desenvolve, né, como pesquisar, como fazer para que as coisas aconteçam. Então é diferente. Então, inspirar-se é ter como exemplo, copiar, né? O aprendiz imita o mestre. Então é receber a influência. Não é simplesmente repetir um ato. É receber influência. Ser influenciado, depois que você é influenciado, você é levado, né, a fazer de maneira original, sua, e não imitando alguém. Soa diferente. Então que nós possamos o quê? Ser inspirados, né? Mas aí, eu separei aqui também alguns versículos que falam de sermos o quê? Você já lembrou de Paulo aí, né? Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Ah, mas aqui a coisa muda, né? Imitadores. Então, em 1 Coríntios 11:1. E aí depois, olha só, irmãos, rogo-vos que sejais como eu. Rogo-vos que sejais como eu. Gálatas 4:12. Isso é imitar Paulo. Se eu for imitar Paulo, né, é claro que essa colocação de 1 Coríntios 11:1, nós entendemos bem que fala-se do caráter, fala-se da reação, né, entre situações onde nós colocamos o princípio de Cristo na frente das nossas ações. Tá certo? Então, Paulo também fala lá em Gálatas 4:12, irmãos, rogo-vos que sejais como eu. Olha só, para a gente não demorar muito aqui, Filipenses 3:17 diz assim, sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo.
Olha, entrou o exemplo. Que tendes em nós, pelos que assim andam. E outro versículo, 1 Tessalonicenses 1:6, que diz assim: e vós fostes feitos nossos imitadores. O imitador está aqui o tempo todo. E do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Olha, interessante. Outro versículo que diz assim: porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos houvermos desordenadamente entre vós. 2 Tessalonicenses 3:7. E aí em João 13:15, o que está ali? Em João 13:15, Jesus falando para os seus discípulos na ceia: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então, Elias era a inspiração de Eliseu. Eliseu tinha essa referência muito forte na sua vida, porque depois que ele quebrou lá o seu carro de boi e matou os bois, fez aquela festa em despedida, dali por diante, Eliseu foi o servo de Elias. E começou nas pequenas coisas, e foi fazendo, e foi atendendo em tudo Elias, até chegar ao ponto de receber aí a continuidade desse ministério. E ele foi imitador, mas não só um imitador, mas ele levou isso como uma influência para a sua vida muito forte, muito marcante. É tanto que nós vimos aqui nas comparações, não é? Que até a adoração do seu ministério, tudo aquilo que ele fez e desenvolveu. Muito bem. Então a síntese do tópico 2, se a gente for ficar falando aqui, vai até amanhã. Deus está pronto para conceder os pedidos que fazemos a Ele. Basta que tenhamos intimidade e fidelidade para com o Senhor. Muito bom. Então, agora o capítulo 3, Eliseu toma a capa de Elias. A comunhão de Elias e Eliseu. A comunhão desses dois, né? Então, enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos e conversavam, que detona intimidade, né? Que denota intimidade e comunhão entre os dois, tá certo? Então, eles eram muito próximos, não era simplesmente um servo. Quando lá atrás, no começo da aula, que nós falamos que Elias, ele recebe essa notícia de Deus, ele sabia que não seria um serviçal com ele sabia que era o seu sucessor. Ele já sabia desde o começo, né? E talvez até saberia a hora em que seria, mas enfim, a Bíblia não fala isso, né? Então Elias foi separado de Eliseu por um carro de fogo que levou no redemoinho, né? E a amizade sincera e a comunhão da igreja entre os irmãos que se amam e se respeitam sempre resulta em bênçãos extraordinárias para a obra de Deus. Eu coloquei aqui alguns versículos que falam a respeito disso, a respeito da comunhão que nós temos que ter uns com os outros, tá certo? A comunhão entre os irmãos. Nós somos hoje o corpo de Cristo, nós não somos como Elias, né, que tinha um ministério profético mais longe dos holofotes e tal, e ele vivia separado, ou como Eliseu, que vivia entre o povo. Não, nós somos um corpo, hoje é diferente, um povo, antigamente era um povo, né? Um povo, pessoas que tinham todo um sistema para adorar a Deus, sacrificar a Deus. Agora não, nós somos um corpo, né? Nós encontramos comunhão no partir do pão, tá certo? Então, é interessante isso, e aí eu coloquei aqui alguns versículos e vou ler para vocês. Olha, Hebreus, eu gosto de ler, mas aí vai demorar muito, mas Hebreus 10, 24 e 25, 2 versículos. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tantos mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Olha, 2 versículos que falou tantas coisas, né? E nós precisamos destacar o quê? Para nos estimularmos ao amor, né? E às boas obras, uns com os outros, considerando uns aos outros. Isso é comunhão. Efésios 4:32 vai nos dizer assim: antes, sede uns para com os outros benignos. É comunhão isso. Misericordiosos,
comunhão, perdoando-vos, comunhão uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então é muito forte o que Elias tinha com Eliseu, era muito forte, não era simplesmente mais um servo que ele ia deixar ali em tal lugar e depois ia achar outro em outro lugar e a vida ia seguindo, Deus ia mandando ele fazer as coisas, não. Agora Eliseu, para Elias, era aquele que ele ia passar o ensinamento para Eliseu. Ele ia agora mostrar e falar, olha, Deus é assim, Deus fala dessa forma, Deus age dessa forma. Eu e você, nós somos homens de Deus, nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Colossenses 3,16, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros, comunhão, com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração, né? Versículos que falam da comunhão que Cristo, que o Espírito Santo quer que nós desfrutemos. Olha só, Romanos 12:10 diz assim, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, comunhão. Né? E em 1 Pedro 1:22 nos diz também, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Então, a comunhão. Quero falar a respeito da comunhão, porque ela é muito importante para o nosso meio, para a igreja. Não é verdade? Bom, então seguindo aqui, ainda no capítulo 2, no ponto 2, a capa de Elias. Né? Então a capa foi uma herança que o profeta deixou para o seu servo Eliseu. Ela também o que legitimou o ministério dele publicamente. Veja só, foi um símbolo de autoridade como profeta. Ele agora tinha a capa de Elias. Foi visto, né, pelos filhos dos profetas de Jericó que imediatamente reconheceram que a unção de Elias estava sobre Eliseu, tá certo? E aí eu tirei aqui um ponto do texto do livro de apoio, gosto sempre de mencionar o livro de apoio, né? Digo a vocês que também comprem, adquiram aí o livro de apoio, sempre tem coisa boa lá, sempre, o livro todo é bom, né? Sem comentários, mas assim, eu só destacar aqui, então, líderes inspiradores e comprometidos com a palavra de Deus são o maior legado de uma nação, instituição ou denominação. Eles são um presente de Deus que permite que haja equidade, santidade, né? E projetos e decisões sábias. Olha que coisa. Além de serem presentes de Deus, esse surgimento de lideranças depende do compromisso desses homens em construir um caráter sóbrio e desenvolver habilidades espirituais, emocionais e sociais que reflitam a vontade de Deus para o seu povo. Então, olha a importância que tem, né, a presença dessa capa, né, para Elias. Elias, ele não simplesmente vestiu porque ele rasgou a dele e agora ele vestiu aquela, não. Eu creio até, isso não está na Bíblia, mas assim, que Deus ordenou a Elias, jogue a sua capa, que agora acabou, não precisa, né? Eu acredito nisso, né? Um dia, quem sabe, a gente na glória vai ter tempo para falar disso aí. Eu creio que Deus falou, joga a sua capa para Eliseu, e ele joga. Ou caiu a capa, porque estava no redemoinho, e aí voou, sem querer, a capa, com tudo isso que ela simboliza. Eu acredito que não, acredito que foi da vontade de Deus mesmo essa capa na mão de Eliseu. Então o tópico, né, nós estamos aí chegando ao final dessa aula, a síntese do tópico 3, quando somos escolhidos por Deus para realizar uma grande obra, Ele nos legitima diante de todos. Olha só, muito bem. Nós, então, chegamos aqui à conclusão da lição de número 6. E, para a conclusão, eu faço sempre a leitura da revista, mas aí eu estava estudando um pouquinho e vendo aqui, ó, nesse comentário aqui do Matthew Henry, fala alguma coisa que ele fala da abertura do Jordão, né?
na passagem de Elias e tal, e faz algumas comparações. Então eu queria compartilhar essa leitura com vocês. E vai até a morte de Cristo, né? Que abertura milagrosa do Rio Jordão, né? Foi o preâmbulo para a passagem de Elias para Canaã celestial, como tinha sido para a entrada de Israel na terra, na Canaã terrena. Ele deveria ir para o outro lado do Jordão para ser trasladado, porque lá era a sua terra natal e porque ele devia estar próximo ao lugar em que morreu Moisés. E para que assim a honra pudesse ser colocada por parte do país que era mais desprezada. Ele e Eliseu podiam ter cruzado o Jordão em uma balsa, como outros faziam, mas Deus iria engrandecer Elias em sua saída, como fez com Josué em sua entrada, pela divisão desse rio. Como Moisés dividiu o mar com a sua vara, assim Elias dividiu o Jordão com o seu manto. Ambos, vara e manto, sendo os emblemas, os distintivos de seu ofício. Estas águas que antes cederam à arca, agora cederam ao manto do profeta. Manto que, para aqueles que careciam da arca, era um sinal equivalente da presença de Deus. Quando Deus levar os seus fiéis para o céu, a morte é o Jordão que, imediatamente antes de sua passagem, eles deverão atravessar. E eles encontrarão um caminho através dele, um caminho seguro e confortável. A morte de Cristo dividiu as águas para que os resgatados de Deus possam passar. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A tua ferida e o teu terror? Muito bem. A morte para os servos do Senhor não é um problema, e sim um momento de passagem, né? Um momento em que se termina uma história e aí começa agora a eternidade para nós. Muito bem, então eu quis aqui compartilhar essa leitura, achei bem interessante, né? Porque ele fala do manto, fala da arca, fala do cajado de Moisés, fala da história de Josué, quando também atravessou a pés enxutos, né? Esse rio e tantas outras coisas que nós poderíamos estar aqui falando dessas histórias que conectam, né? Que se conectam uma à outra. E nós com certeza estaremos aprendendo muito e muito mais. Mas, como eu digo, né, é melhor pequenas porções do que um tempo muito exaustivo e aí a gente acaba cansando e não aprendendo. Então é importante, né, que até aqui, ó, estamos com 47 minutos já, finalizamos. Importante que seja sempre assim, algo que nos desperte, que nos leve à leitura bíblica. Quero mais uma vez, não sei se você já viu nos meus vídeos, salientar aqui que você, professor, instigue sempre seus alunos a fazerem leituras bíblicas. Leitura bíblica é essencial para todo crente e ainda mais para os alunos da escola dominical, porque infelizmente não são todos que frequentam, né, as salas de escola dominical, mas é importante nós sempre que pudermos falar a respeito desse detalhe, dessa quase que obrigatoriedade da nossa parte como sendo servos do Senhor, né? A Igreja de Jesus, estarmos sempre próximos à palavra de Deus, sempre próximos àquilo que Deus quer nos desvendar, né, através da sua palavra. Então fica aqui esse conselho. Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que essa aula para você, professor, essa pré-aula, possa te despertar em alguns pensamentos, alguns apontamentos que vai contribuir para domingo agora, né, domingo que vem. Vocês me perdoem, eu espero que cheguem a muitas pessoas esse vídeo. Eu não tive tempo para fazer, né, estudar e gravar o vídeo, então aconteceu muitas coisas no fim de semana e aí a gente acaba não tendo tempo mesmo, né? Mas então é assim que nós finalizamos. Eu pedindo aqui mais uma vez que você se inscreva no canal. Tenho visto os dados do YouTube e ele informa, né, quais são os públicos. E aí lá também tem lá assim, os inscritos e os não inscritos.
e a maioria é não inscrito. Por favor, se inscreve aí no canal para que esses vídeos, né, esse conteúdo que eu tenho colocado aqui, se você gosta, acabe chegando a mais pessoas, né? Quando você clica em inscrever-se, você deixa o like, o YouTube entende que o material está sendo interessante e aí ele vai sugerir a mais pessoas, tá certo? Então é por isso, esse é o objetivo de você estar aí fidelizando, vamos dizer assim, com o canal e deixando o seu like como uma expressão de que tá bacana aí o conteúdo do Thiago, né? Que na verdade não é meu, é tudo de Deus, na verdade. Nada é da nossa mente, da nossa capacidade, muito pelo contrário. Se não fosse Deus, o que seríamos de nós, não é verdade? Mas então que Deus os abençoe. Espero que tenha contribuído aí com você um pouquinho aqui do que Deus tem me dado e até a próxima aula.